Bem, pessoal, então bem-vindos à parte 2 da nossa discussão. Continuando então na sequência daquele vídeo. Só quero relembrar vocês aqui daquela nossa representação geométrica, né, de figuras geométricas para cada seção do nosso artigo. Né? Então, reparem que a discussão, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, na verdade que eu vou acabar fazendo uma leitura com vocês do artigo Dantas e colaboradores, mas reparem que ela é um triângulo, certo? E ela está na posição inversa da introdução. Então, lembre-se que o que significa esse vértice, né, menor abrindo para a base do triângulo? Significa que a gente está indo do específico para a generalidade, do nosso resultado para a teoria, para a literatura, para as conclusões, certo? Então, é isso que vocês vão perceber e eu acho que vai ficar bem claro quando vocês avaliarem e nós analisarmos o texto do Dantas e colaboradores. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu acho que é legal dar uma resposta aí para vocês de uma possível estrutura adequada da sessão de discussão. Uma forma de elaborar uma discussão, que tende a ser uma boa forma, é ter um primeiro parágrafo onde você apresenta os principais resultados, os padrões gerais, e esse primeiro parágrafo ele serviria como uma introdução do que você vai apresentar na sua discussão. Isso vai ficar bem claro no texto do Dantas, tá? E uma vez você colocando então nesse primeiro parágrafo os principais resultados e as principais interpretações desses resultados de uma forma bem sucinta, nos próximos parágrafos você vai começar a explicar, destrinchar, avaliar melhor quais são as implicações, as interpretações, as consequências, né, os impactos destes teus resultados. E aí, então, seria de 1 a 3 parágrafos, possivelmente, interpretando os dados. Óbvio, né, pessoal, que isso vai depender muito também de quantos resultados você tem, da complexidade do seu estudo. Mas, de modo geral, vocês podem até criar esse hábito, contem quantos parágrafos, um artigo legal que você leu, que é importante na tua área, quantos parágrafos que ele tem. Inclusive, vocês podem tentar fazer isso em todas as sessões. É uma forma de vocês se guiarem na hora de escrever o próprio texto de vocês. Feita essa interpretação dos dados nesses parágrafos, de 1 a 3, um parágrafo final, eventualmente 2, mas geralmente é o último parágrafo, onde nós apresentamos as conclusões. E lembrando aqui uma coisa muito importante, que as conclusões não são uma repetição dos resultados. É um erro muito comum, já falei algumas vezes. Então as pessoas se confundem achando que qual é a conclusão do meu estudo? Ah, é que eu encontrei tal coisa. E aí fala o resultado. Isso não é a conclusão do seu estudo. A conclusão do seu estudo é como esse resultado que você encontrou alterou o conhecimento atual. Ou seja, qual é a principal ou as principais contribuições intelectuais do seu trabalho. Beleza? Então, vamos seguir agora. Então, vou mostrar para vocês o artigo de Dantas. E eu acho que a minha intenção com isso é que fique um pouco mais claro para vocês, né? Se a gente for dissecando um artigo que eu acho que está escrito de uma forma bacana, vocês irem percebendo quais são os elementos, as estratégias, e basicamente a ideia é que vocês repliquem essas estratégias, repliquem essa organização do pensamento, né? Façam algo parecido no contexto de vocês, com as palavras de vocês, obviamente, quando vocês estiverem escrevendo os artigos aí da tese, da dissertação, enfim, do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vamos lá? Bom, gente, então eu quero mostrar para vocês aqui, nessa segunda parte do vídeo sobre a discussão, a retomar então a nossa leitura nesse artigo do Dantas e colaboradores da Ecology Labs. Nós já vimos, né, já dissecamos toda a estrutura da introdução, e o que é interessante vocês passarem a perceber, conforme vocês forem lendo os artigos aí, que vocês estão interessados, geralmente um bom artigo ele vai fazer uma conexão, um link, né, como eu mostrei para vocês lá no vídeo que vocês acabaram de assistir, um link na sessão de discussão, um link com
muitas informações que devem aparecer, que devem ter aparecido na sessão introdução. Porque é na introdução que o autor, né, o que nós mostramos a motivação do estudo, a teoria, o contexto. Ah, então, na hora que nós chegarmos na sessão de discussão, nós devemos resgatar teoria, resgatar o conhecimento, resgatar a lacuna que nós eventualmente desejamos preencher, né? Não era o nosso objetivo preencher uma lacuna do conhecimento. Ah, e aí a gente vai começar a concatenar, né, os nossos resultados em face à literatura, em face ao conhecimento. E para isso existem algumas estratégias. Vamos trabalhar nesse artigo, que eu acho que é um artigo que tem vários exemplos legais. E então, quando vocês forem estiverem assistindo esse vídeo, eu acho que vale a pena, apertem um pause e peguem um artigo do Dantas, repassem aquela estrutura da introdução, os pontos que nós levantamos ali, selecionamos, leiam, resgatem isso na memória de vocês e aí depois vocês voltam aqui e vejam como é estruturada a sessão de discussão. Na verdade, eu sugiro outra coisa, vale a pena, assim, tirem meia hora aí que eu acho que dá tempo tranquilamente, antes de continuar assistindo esse vídeo, que vai ser na verdade um monte de spoilers, onde eu vou dar a minha impressão e mostrar para vocês o que tem de interessante na estruturação do texto nesse artigo do Dantas e colaboradores, façam isso vocês mesmos, tá? Sozinhos. Tentem antes fazer isso. Então, voltem para a introdução, né, para relembrar que era o trabalho e como é que estava estruturado. Depois, na sessão de discussão, tentem entender o que aparece no primeiro parágrafo, como o parágrafo está estruturado, qual é a frase tópica, que elementos que ali aparecem, no segundo e assim por diante. Tentem fazer essa dissecção, que nem nós fizemos aqui, né? Vocês estão vendo, é tudo colorido. Tentem fazer sozinhos primeiro, eu acho que tomem o tempo que for necessário, aí 30 minutos, eu acho que é suficiente, 40, tá? E, e aí depois vocês voltam aqui e podem assistir o que eu vou falar. É uma opção, tá? Mas enfim, fica na decisão de vocês. Então vamos lá, vou agora descer para a sessão de discussão. Vamos lá.